Olá, estudantes, bom dia a todos e vamos para a nossa aula então de literatura. Então daremos continuidade ao romantismo. Então, romantismo com letra maiúscula é um movimento literário, né? Já romantismo com letra minúscula é esse romantismo que a gente conhece, né? Temos aqui então algumas imagens aqui, né? Para diferenciar então, né, a utilização do romantismo com R maiúsculo e romantismo com o R aqui, inicial, né, minúsculo, certo? Então temos aqui já, a gente abre aqui com a Liberdade, né? Essa aqui é um artista plástico, Delacroix, né? Que foi um dos grandes nomes então na área da artes plásticas, né? Do romantismo, período romântico. Aqui a Liberdade, então, né, ele representa a liberdade guiando o povo durante a Revolução Francesa. Sempre lembrando que este movimento literário, né, o romantismo, que vai influenciar nas artes plásticas, na literatura, na música, né, é um movimento que surge, né, a partir da burguesia, né, e junto com a Revolução Francesa, até porque o romantismo ele está muito inspirado, né, nos princípios iluministas, né, de liberdade, igualdade e fraternidade que vão influenciar na Revolução Francesa. Então, o romantismo está ligado a dois acontecimentos, né? A Revolução Francesa, responsáveis pela formação da sociedade burguesa, e uma época de rápidas e profundas mudanças no mundo europeu que vão influenciar até os dias de hoje, né? E a própria Revolução Industrial, que gerou novos investimentos que buscavam então solucionar os problemas técnicos decorrentes do aumento da produção e sua consequência mais evidente foi então a divisão do trabalho e o início da especialização da mão de obra. E aí o individualismo ele torna-se um valor básico na sociedade deste período. E aí temos aqui os princípios que vão influenciar a Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Logo, né, irão inspirar também, né, a partir desses novos valores, né, vai refletir na literatura do período. E aí nós temos um novo público leitor, né? O esforço de alfabetização popular empreendido então pelos revolucionários. Então todo cidadão passou a ter acesso direto à leitura, até pela necessidade de conhecer as proclamações então deste novo regime. Então após a queda do antigo regime, né? O regime absolutista, né? A queda do monarca, do rei na Inglaterra, na França, que governava como soberano, né? Governo absoluto, centralizador. Com a queda, né, então é importante que as pessoas então tenham acesso, né, às proclamações. E aí o surgimento de um novo público leitor, né, muito mais numeroso e diversificado também, né. E aí nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão lá no final do século XVIII, né, em 1789, né, aqui já reflexo da Revolução Francesa, que defendia então o direito à liberdade, inclusive a liberdade de imprensa, propriedade e a igualdade de todos perante a lei, ou seja, aquele rompimento com aquela ideia medieval, né? Até por isso o iluminismo ele vem para isso, né? Para iluminar as trevas da Idade Média com os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. E aí nós temos também, né, o surgimento da imprensa, né, com Gutenberg, e isso aqui vai ser muito importante então, né, para publicação em massa, né, de textos, né, a divulgação em massa então, né, do que estava acontecendo e também, né, de obras literárias. Agora, né, se antes, né, vamos pegar o período medieval, né, onde o conhecimento ficava restrito então aos monastérios, onde os monges então tinham o papel de reproduzir essas obras manualmente, né? Agora nós temos então o surgimento da imprensa, né? Onde vai facilitar então para o leitor, né? Produzindo muito mais em grande escala, né? Os textos.
Então aqui a gente já dá uma ilustrada então no nosso primeiro material. Vamos lá para o nosso primeiro material. Ainda não chegamos no romantismo no Brasil, mas depois ele se espalha também, né, por todo o mundo. Vamos ver aqui. Temos aqui então, vamos lá. Então vocês receberam esse texto onde vocês fizeram diversas questões, né? Os três países, né, considerado o berço então do romantismo, Itália, Alemanha e Inglaterra, porém é na França, né, que o romantismo ganha mais destaque, né? Suas principais características, então, a valorização das emoções, a liberdade de criação, o amor platônico, temas religiosos, o individualismo, o nacionalismo. Se a gente olhar para aquela imagem que eu mostrei anteriormente do Delacroix, né, o que ele traz aqui, né? Vamos voltar lá. Ele traz aqui a ideia mesmo de nacionalismo, né? O nacionalismo francês, né? Ou seja, romper com o rei. E este período foi fortemente influenciado então pelos ideais do iluminismo, pela liberdade conquistada na Revolução Francesa. Então nas artes plásticas nós temos os artistas, o espanhol Francisco Goya, o francês Eugène Delacroix. Na literatura, né, nós temos aqui como as principais obras, né, o Canto e Inocência do poeta inglês William Blake, os Sofrimentos do jovem Werther, né, e Fausto do alemão Goethe, e baladas líricas do inglês William Wordsworth, e diversas poesias, né, de Lord Byron. E na França destacam-se, aqui nós temos os principais nomes, né, a gente vai trabalhar essas duas obras aqui, né, Os Miseráveis de Victor Hugo, né, e Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas. Já na área na música, né, ocorre então a valorização da liberdade de expressão, da emoção e a utilização de todos os recursos de orquestras também. E entre os principais músicos do período nós temos o Ludwig van Beethoven, né? As suas últimas obras são consideradas românticas. Nós temos aqui Chopin também, Robert Schumann. Então, entre os principais nomes, né, na música romântica do romantismo. Já no teatro aqui nós temos o principal nome aqui, né, William Shakespeare, né, o inglês William Shakespeare. Que também iremos ver algumas obras do Shakespeare. E aí, como exercício, então, vocês tinham, né, o período cultural, artístico e literário que se inicia na Europa lá no final do século XVIII e espalha-se pelo mundo até o final do século XIX. A gente está falando então do romantismo, alternativa B. O berço do romantismo pode ser considerado em três países, né? Então, alternativa A, Itália, Alemanha e Inglaterra, porém destaca-se muito na França, né? E este período foi fortemente influenciado pelos ideais do iluminismo, pela liberdade conquistada então na Revolução Francesa, tá, pessoal? E 4, então, assinale a alternativa correta sobre as principais características desse período, né, do romantismo. Então a gente tem a alternativa B, a valorização das emoções, a liberdade de criação, o amor platônico, né, temas religiosos, o individualismo, o nacionalismo e a história, né? Principalmente começar a contar a história do povo também, né? Não somente a história, né, dos dominadores, mas também a história, né, dos dominados, né? Quais foram os principais artistas do romantismo nas artes plásticas? Então nós temos o Francisco Goya e o francês Eugène Delacroix. Quais as duas principais obras literárias francesas do romantismo e seus autores? Né? Então, alternativa A, Os Miseráveis, de Victor Hugo, né? Acredito que já tenham assistido o filme também. E o clássico, né? São dois clássicos aqui, né? E Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas. Certo, pessoal? Então, para essa semana, né, era essa correção, né, uma explicação sobre o tema que a gente já vem trabalhando, né, sobre o romantismo. Irei deixar mais algumas questões, então, pelo Google Forms, para que vocês possam responder. Desejo a todos um bom dia, bons estudos e até a próxima semana. Abraço a todos!